Paz e bem, hoje é nosso aniversário de 498 anos da Ordem, da nossa aprovação. Então aqui vamos ler a aprovação da Reforma. Anos difíceis, confirmação. 1528-1536. Diante da sistemática posição dos superiores da observância à abertura das casas de retiro, muitos observantes zelantes pediram aos irmãos Tenaglia que os recebessem em sua companhia. Foi então que Frei Ludovico pensou seriamente em fundar uma congregação eremítico-franciscana. Como ele continuava sendo observante, embora exclaustrado, para iniciar uma nova reforma necessária, conforme a bula Ite Vos, da permissão explícita do geral ou do provincial, os quais certamente não lhe dariam. Mas, como já havia acontecido com os descalços espanhóis, precisamente em 1517, para separar-se da observância, também Ludovico burlou astutamente a prescrição, colocando-se com o irmão e Frei Mateus sob a jurisdição dos conventuais, depois de obter para isso a permissão do novo provincial observante das Marcas. Autorizado pelo provincial conventual e pelo cardeal protetor da ordem franciscana André de la Valle a recorrer ao Papa Ludovico, dirigiu-se com Catarina Tibo a Viterbo, residência de Clemente VII desde o traumático saque de Roma. No Libellus Supplex, Ludovico pedia a permissão de usar hábito de mendicante e eremita com um capuz pobre, quadrado, barba longa, residir sobre a proteção dos conventuais em lugares solitários adaptados à vida de oração, eleger um custódio com autoridade análoga à dos ministros provinciais e a acolher clérigos e religiosos de qualquer ordem e leigos. A petição foi indeferida pela Secretaria dos Breves porque não trazia o beneplácito do cardeal protetor da ordem, ao qual ou não fora apresentada ou não tinha agradado por incluir a admissão de observantes, coisa inaceitável para os superiores da observância. Na nova petição, cujo texto não chegou até nós, o astuto Ludovico teria submetido o ponto relativo à admissão de religiosos com a cláusula de poder participar dos privilégios dos camaldulenses, que tinham faculdade para aceitar religiosos de qualquer congregação, casa ou mosteiro de mendicantes ou não. Em 3 de julho de 1528, foi expedido em breve exponi nobis, convertido na mesma data em bula denominada Religionis Zelos. Vamos aqui perguntar ao chat. Religionis Zelos. A bula Religionis Zelos, concedida a Clemente VII em 3 de junho de 1528, foi um marco decisivo para a consolidação da reforma capuchinha. Até então, os frades que buscavam viver de forma mais austera e eremítica estavam em situação irregular, considerados fugitivos ou apóstatas pelos superiores da observância. A bula veio legitimar juridicamente esses novos modos de vida, permitindo que Frei Ludovico de Fossombrone e seus companheiros vivessem sob a proteção dos conventuais com o direito de eleger seus próprios superiores e manter práticas distintas como o uso da barba e do
do hábito com capuz estreito. Daí o nome capuchinho. Capuz. Que é o ato jurídico de nascimento da família capuchinha. Regiões elos. No verso da minuta do breve, lia-se: intercedente do Cissa Camerinense, intercedendo a duquesa de Camerino. Na verdade, somente a poderosíssima intervenção da nobre senhora Catarina Tibo tornou possível a concessão inusitada de uma bula que autoriza a 2 únicos requerentes exclaustrados. Frei Mateus não é mencionado. A fundar uma congregação religiosa quando, via de regra, uma bula ou documento do gênero era concedido para confirmar ou então regulamentar uma reforma que já tivesse concedido certo desenvolvimento e aprovação. Aos irmãos Ludovico e Rafael da Ordem dos Frades Menores colocados sob a proteção dos conventuais e desejos de levar uma vida eremítica e observar a regra, tanto quanto permitia a fragilidade humana, como prévia e ampla observação de todas as censuras e impedimentos canônicos que pudessem constituir obstáculo à validade do documento papal. Era concedido levar vida eremítica, segundo a regra de São Francisco, vertir o hábito com um rapuz quadrado, receber em sua associação clérigos seculares, presbíteros e leigos, usar barba, retirar-se de qualquer eremitério ou lugar com o consentimento dos proprietários e ali permanecer, levar vida eremítica e mendicar por toda parte, gozar a ecce principale. De igual modo, principalmente. O termo é uma expressão jurídica do direito canônico que significa literalmente igualmente principal. Ele é usado para indicar 2 entidades, geralmente diocese ou prelazia. São unidas de forma tal que ambas conservam igual dignidade e importância sem que uma seja subordinada à outra. De todos os privilégios, indutos e graças até então concedidos ou a serem alargados no futuro da ordem dos frades menores e os camaldulenses de São Rômulo e seus eremitas. Isso é importante. A execução da bula era confiada a todas as autoridades eclesiásticas e, enfim, era mencionada a explícita anulação e revogação de todas as disposições emanadas da Igreja que pudessem tornar duvidosas a legitimidade da nova família ou congregação. Pelo teor da bula da nova congregação, ainda sem nome específico, poderia dizer-se juridicamente uma reforma dos conventuais, mas, como veremos a seguir, ela será sempre considerada nos documentos pontifícios como uma verdadeira e distinta família franciscana inteiramente autônoma. Entretanto, não apressava novidades em relação às reformas
precedentes de estrita observância, cujos componentes tinham sido autorizados a levar vida eremítica e a observar a regra, a litera da primitiva pureza. Quero guardar essa frase. E aqui, ad literam, primitiva natureza. Os calmalulenses representam uma das reformas monásticas mais antigas da Idade Média. São Romualdo, eremita e reformador italiano, fundou a congregação calmalulense no início do século XI, buscando unir a tradição cenobítica, vida comunitária, com a eremítica, vida solitária. A fórmula, aqui eu tenho que pesquisar. Ad literam, na primitiva pureza, a expressão aparece com frequência nos textos ligados às reformas franciscanas e às ordens eremíticas, como os calmadulenses e os capuchinhos. Nossa. O sentido da expressão ad literam significa ao pé da letra. Ao pé da letra. Isso é seguir a regra ou texto normativo sem interpretação flexível ou acomodações. As regras. Aqui. Remeteu o desejo de viver a espiritualidade cristã e franciscana, tal como foi concebida originalmente, sem acréscimo ou salvificações posteriores. Ideal reformador, tanto São Romualdo quanto os primeiros capuchinhos buscavam recuperar essa fidelidade radical, voltando às fontes da vida monástica e evangélica. A fórmula programática de Frei Ludovico, já presente no breve de 18 de maio de 1525, ou seja, de observar a regra do bem-aventurado Francisco, tanto quanto consentir a fragilidade humana, estava ainda mais explícita nas bulas concedidas às outras reformas franciscanas. Mesmo a autorização de usar o capuz quando quadrado ou piramidal, que, segundo a tradição dos espirituais, fazia parte da autêntica forma do hábito de São Francisco, tinha sido já concedida em 1496. Os descalços espanhóis de Frei João de Guadalupe, chamados precisamente frades do capuz, ou vulgarmente capuchos. Frades do capuz. O único elemento novo, além da concessão dos privilégios dos calmadulenses, seria o uso da barba, talvez assumido dos eremitas calmadulenses, para os quais também a barba era um distintivo de honestidade e qualidade de vida eremítica, como será expresso no breve Intermúltiples de Clemente VII. A Constituição Apostólica Intermúltiples, promulgada por Clemente VII em 1526, foi um dos documentos que marcaram o início das tensões e reorganizações dentro da família franciscana. Ela aparece no contexto das diversas reformas que surgiram no seio da observância, cada qual buscando maior austeridade e fidelidade à regra de São Francisco. Em 3 de setembro de 1529, que ampliava e confirmava os privilégios da Ordem de São Romualdo. A verdadeira diferença entre a reforma capuchinha e as outras reformas franciscanas precedentes
de estrita observância deve ser procurada, de modo com que os capuchinhos colocaram e resolveram o problema da vida contemplativa combinada com a vida apostólica e, na sua sobrevivência até hoje, como terceira família autônoma da primeira ordem franciscana. A notícia do nascimento da nova reforma franciscana de estrita observância fez afluir para ela um número notável de observantes, entre os quais os camponeses de um grupo de 5 frades das Marcas, liderados por Frei Mateus de San León, que entraram em bloco na recém-nascida congregação depois de setembro de 1528. No começo de 1529 já existem 4 eremitérios com uns 30 frades. Tinham-se, pois, alcançado as condições para dar uma estrutura interna e externa à nova família. O que aconteceu no capítulo de Albatina, reunido em abril, se não antes do mesmo ano. Depois da eleição de Ludovico como vigário-geral, logo após a imediata renúncia de Frei Mateus, que esse cargo, uma pequena comissão, ou quem sabe Ludovico sozinho, estabeleceu as primeiras ordenações ou estatutos, impropriamente denominados Constituições de Albatina. Nesses estudos dispostos um tanto desordenadamente, prevalece o primado concedido à contemplação e à estrita pobreza, que de resto era um corretivo aos diversos abusos existentes na observância. Quanto à denominação da nova reforma, já no título dos estatutos, seus adeptos se autodeterminam frades menores da vida eremítica. Nome que, entretanto, não foi oficializado nos documentos pontifícios, nos quais só a partir de 9 de abril de 1534 foi assumida a denominação Caputiani e em seguida Caputino, nome popular dado praticamente desde o começo aos nossos eremitas devido ao capuchinho. Em 16 de agosto de 1529 foi estipulado entre Ludovico de Fossombrone e Frei Bernardino de Reggio, chefe de um grupo de 12 reformados calabreses, com convenção de agregação desde a Reforma Capuchinha, mas sua incorporação definida só acontecerá em 20 de maio de 1532. Estas tentativas e o afluxo contínuo de zelantes observantes, acolhidos pelos capuchinhos com base no supramencionado privilégio herdado dos calmaldulenses, alarmaram os superiores da observância regular, obcecados pela unidade da ordem. Inicia-se assim uma série de breves pontifícios por solicitação dos mencionados superiores, proibindo a passagem de observante aos capuchinhos, em nome das desordens, abusos e brigas que tais fugas comportavam. O general Paulo Pisotti conseguia de Clemente VII o breve cum scut nupe, de Clemente VII foi publicado em 1526 e está diretamente ligado às primeiras tentativas da reforma dentro da ordem franciscana.
Ele surge do mesmo contexto da Constituição Intermúltiples e da Bula Religionis Elos, compondo o conjunto de documentos que moldaram o nascimento dos capuchinhos, com o qual eram anuladas todas as concessões pontifícias feitas aos vagantes e fugitivos da observância, e se ordenava ademais que não fossem permitidas novas seitas, e que os frades não se chamassem por outro nome senão aquele dado por São Francisco à sua ordem. O breve, muito genérico, não mencionava expressamente os capuchinhos e sua reforma, por isso, com um segundo breve, cum scup acepimus, faz uma parte da série dos documentos pontifícios que buscavam controlar ou mesmo suprimir a nascente reforma capuchinha. De 27 de maio de 1530, endereçado ao geral e ao procurador da observância, Honório Caiani, que ademais era confessor do pontífice Clemente VII, retirava todas as concessões feitas pela penitência aos irmãos Ludovico e Rafael Fransombrone, aos reformados da Calábria e a outros. Todos eles deviam ser obrigados a voltar aos conventos de origem sob penas e censuras eclesiásticas e também com a ajuda do braço secular. Ainda um outro breve, alias póstico, com parte da série das medidas que buscam restringir o nascimento da ordem. A bula Religionis Elos, que havia dado legitimidade aos capuchinhos, a expansão da reforma foi rápida e atraiu muitos frades da observância. Isso gerou forte oposição dos superiores da observância, que pressionavam Roma para limitar a nova família franciscana. Clemente VII, concedendo a essas pressões, emitiu vários breves restritivos, com nupe, com escute aceptos e depois alias póstumo. Conteúdo essencial: proibia aos capuchinhos de receber novos membros sem autorização. Tentava reduzir sua autonomia, tratando-os como se fossem apenas observantes reformados e não uma ordem distinta. Reforçava medidas anteriores que buscavam impedir a multiplicação de conventos capuchinhos. Consequências: apesar das proibições, os capuchinhos continuaram a crescer, sustentados pela bula Religionis Elos. O breve mostra a ambiguidade da política pontifícia, ora concedido privilégios, ora restringindo em novas as pressões internas da ordem. Essa guerra de breves revela como os primeiros anos da reforma foram marcados por tensões e resistências, mas também pela perseverança dos frades que buscam viver a regra ad literam na primeira pureza. Em resumo, a Lisbote foi uma tentativa de frear os capuchinhos, mas acabou sendo pouco eficaz diante da força espiritual e do apoio popular que a reforma conquistava. Dirigindo aos mesmos superiores da observância, reproduzia o texto do documento anterior e ordenava aos observantes que tinham passado aos capuchinhos depois de 27 de maio do ano anterior, que retornassem à observância. Os capuchinhos ficava proibido receber candidatos observantes. Estes últimos seriam, sem outra formalidade, declarados apóstatas e excomungados. Este breve foi ainda renovado de 3 de julho de 1532, expressamente contra o grupo dos
reformados calabrenses, que deviam voltar à observância sob graves penas canônicas. A execução do breve foi, todavia, suspensa, porque o Papa preferiu confiar a controvérsia aos cardeais Antônio del Monte e André del Valle. Esses, em 14 de agosto seguinte, baixaram um decreto intimativo proibindo aos observantes de molestar os capuchinhos e a estes de receber aqueles enquanto não fosse encontrada uma solução adequada. Uma solução imediata, embora desfavorável aos capuchinhos, teria aparecido talvez com a promulgação da bula in Suprema Militantes Ecclesia de 16 de novembro do mesmo ano, na qual Clemente VII impunha a reforma da observância mediante a instituição, em cada província, de 4 ou 5 conventos para os zelantes que aspirassem a uma observância pura e plena da regra, segundo as declarações papais, e a uma vida mais intensa de oração e contemplação. A bula constituía o ato de fundação da reforma dita dos reformadores e devia, pois, eliminar qualquer pretensão de optar pela família capuchinha. Consequentemente, a bula colocava em risco a observância e a sobrevivência da reforma capuchinha, até então alimentada quase exclusivamente de evasões da observância. Mas a bula foi suspensa até o próximo capítulo geral, a celebrar-se em 1535, o que favoreceu uma fuga geral dos observantes zelantes para os capuchinhos. Pelo fim de 1533 e começo de 1534, passavam para a família capuchinha figuras do prestígio como Bernardino de Asti e Francisco de Jesse, 2 dos 4 observantes que tinham solicitado a bula in Suprema. Outros 2 futuros vigários gerais da ordem, Bernardino Quino e Eusébio de Ancona, o futuro cronista Bernardino de Coupetrazo e até o acérrimo perseguidor dos irmãos Tenaglia, João Pili de Fano. Os superiores da observância, através do procurador Honório Caiani, pediram um breve extinguindo a reforma capuchinha. Esse, ao longo de sua redação, foi desdobrado em 2. No primeiro, com Sicut Acépimos, de 9 de abril de 1534, endereçado a Ludovico de Fossombrone, frade capuchinho, e companheiro se punha sob pena de excomunhão, que não recebem mais observantes nem aceitam novos lugares sem especial permissão da Santa Sé. O breve talvez tenha parecido brando aos superiores da observância, que conseguiram um segundo Pastoralis Office Cura de 15 de abril seguinte. Nele se ordenava aos observantes que tinham passado aos capuchinhos que retornassem aos conventos de origem dentro de 15 dias, sob pena de excomunhão, depois da tríplice admoestação canônica individual. Nesse último documento, aponta-se para o verdadeiro motivo de fundo da oposição da observância à reforma capuchinha, ao mesmo tempo que se dá um precioso testemunho, embora involuntário, daquilo que os cronistas da ordem definem como a mais desesperada vida. A mais desesperada vida
dos primeiros capuchinhos. Eles pretendem observar a regra, a perfeição, não já segundo as declarações dos romanos pontífices, mas segundo o sentido literal da mesma, e levam uma vida tão austera e rígida, quase desumana, que provocam uma gravíssima crise de consciência nos frades zelantes com respeito ao próprio modo de observar a regra e a pobreza. Por conselho do auditor Jerônimo Ghinucci, registrado na capa da primeira redação de 9 de abril, isso é, que não parecia decente o Santo Padre obrigar a um religioso a seguir uma forma de vida mais relaxada. O breve foi endereçado ao cardeal protetor da Ordem Franciscana André de la Valle. Este, contudo, ao que parece, não lhe deu encaminhamento, seja porque não era trabalhado fácil e rápido fazer a cada frade incriminado a tríplice admoestação, seja porque não estava disposto a proceder tão duramente contra os capuchinhos, aos quais ele mesmo, em 1530, tinha doado o convento generalício de Santa Eufêmia em Roma. Em 13 de outubro de 1534, subia ao sólio pontifício Paulo III, com a morte de Clemente VII, 25 de setembro. Desaparecia de cena Catarina Tibo, mas a defesa e a proteção dos capuchinhos seria retomada por uma outra nobre senhora, Vitória Colonna, marquesa de Pescara, muito ligada à reforma pré-tridentina. Por seu lado, os superiores da observância voltaram a fazer pressão contra a reforma capuchinha, na esperança de conseguir maior sucesso com o novo pontífice. Conseguiram o breve Accepmus Quod de 18 de dezembro de 1534, no qual se proibia aos observantes de passarem para os capuchinhos sem licença especial da Santa Sé. A estes se impunha sob pena de excomunhão não receberem religiosos observantes ou qualquer outra ordem, nem abrissem novas casas ou lugares até que não fossem preparados. No capítulo geral da observância, celebrar-se em maio seguinte o remédio oportuno. Mas em seguida, com o breve Nuper Accepto de 12 de janeiro de 1535, endereçado aos diletos filhos da Ordem dos Menores chamados Capuchinhos, o Papa apressou-se a explicar que a proibição anterior feita aos capuchinhos que se referia à acolhida de religiosos de outras ordens. O capítulo geral dos observantes, celebrado em Nice a 15 de maio, aprovou a ereção de casas de retiro para os reformadores em todas as províncias. Já não havia motivo válido para a passagem de observantes aos capuchinhos, e por isso, com o breve Pastoralis Office Cura de 14 de agosto seguintes, o Papa renovava a proibição de os capuchinhos receberem observância sem especial permissão da Santa Sé, ou do ministro ou comissionário geral da observância. Estes, por último, por sua vez, eram exortados a receberem com caridade os frades que, tendo passado aos capuchinhos, quisessem voltar para seus conventos observantes. Não obstante as melhores intenções, o decreto do capítulo de Nice não foi posto em prática, motivo pelo qual o Papa, cansado do eterno litígio, publicou o breve Dundum
Póstico, de 29 de agosto do mesmo ano de 1535, ordenando que os superiores da observância construíssem dentro de 2 meses as casas para os reformados. Caso contrário, seria retirada dos observantes a proibição de passarem aos capuchinhos e a estes de recebê-los e de aceitarem novas casas e lugares sem incorrerem em censura e penas canônicas. Sequer este breve foi executado dentro da data fixada. Em consequência, os capuchinhos sentiram-se no direito de continuar recebendo os observantes. Em seguida, o novo geral da observância, Vicente Lunel, e o cardeal Quinones tentaram, através do imperador Carlos V, em visita à Itália, fazer suprimir a seita dos capuchinhos, agregando-a pacificamente à observância. Para buscar uma solução, mais uma vez foi nomeada no mês de dezembro uma comissão de 3 cardeais, em seguida aumentada para 6, mas também esta não chegou a nada de novo. Enquanto isso, apesar dos breves proibitivos que se sucederam em 1530 e 1535, os eremíticos capuchinhos tinham chegado a 60. Espalhados por quase toda a Itália, com pelo menos 500 frades, nesta altura pode-se tentar uma explicação ao manifesto descumprimento das normas pontifícias, sobretudo da parte dos capuchinhos que professam a mais estrita observância da regra, na qual é imposta uma firme observância aos sumos pontífices. A razão deve ser buscada, antes de tudo, num motivo de consciência fundado no direito natural e divino, na convicção de que ninguém se sentia obrigado a renunciar a uma vida mais perfeita para voltar a viver mais relaxada. Ademais, nos citados documentos nunca foi mencionada ou abrogada a bula Religione Zelos, base jurídica da existência da família capuchinha. Nem foi contestado o privilégio herdado dos camaldulenses de receber candidatos de qualquer ordem. O próprio suceder-se de breves repetitivos e ineficazes está a indicar sua fraca obrigatoriedade. De fato, o Papa não conhecia todas as cartas publicadas em seu nome pela secretária dos breves. Elas tinham o beneplácito do cardeal protetor da ordem e depois o auditor se limitava a informar brevemente o Santo Padre sobre o seu conteúdo. Mas não é de se esquecer que também os capuchinhos contavam com poderosos protetores na Cúria Romana, cardeais e outros prelados, além das nobres senhoras Catarina Tibo e Vitória Colonna. Enquanto não cessava a hostilidade da observância contra a nova família capuchinha, nessas últimas as coisas não procediam pacificamente. A congregação continuava sendo dirigida por Ludovico de Fossombrone. Ele devia ter reunido em 1532 o capítulo trienal, determinado pelas ordenações de Albatina para a confirmação do vigário-geral. Os frades providos da observância, entre os quais muitos qualificados por sua espiritualidade e ciência, estavam descontentes com o modo autoritário e o fechamento mental de Tenaglia. Queriam esclarecer a identidade capuchinha e dar à reforma uma fisionomia definitiva, espiritual e jurídica. Graças aos bons préstimos de Vitória Colonna, Paulo III autorizou a celebração do capítulo geral em novembro de 1535. Ludovico esperava ser confirmado no cargo de vigário-geral, mas ainda no primeiro escrutínio foi eleito Frei Bernardino de Asti,
Este, imediatamente, com os definidores e outros peritos, tratou de elaborar as primeiras constituições da ordem. De sua parte, Ludovico, que durante o capítulo se opusera arrogantemente a qualquer mudança na forma de vida até então seguida, agastado por sua confirmação como superior geral, logo procurou com pretextos e ínteras impugnar a eleição de Frei Bernardino, invocando a invalidade do capítulo, não livremente convocado por ele como único superior legítimo em força da bula Religion Zelos. Ao contrário, teria estado pronto a colocar a congregação sob a jurisdição da observância. Frei Bernardino de Arte pediu então uma declaração pontifícia sobre a validade das eleições feita no capítulo e a consequente transferência para ele e seus sucessores das concessões que Clemente VII tinha feito aos irmãos Tenaglia na bula de fundação. O Papa, em parte, anuiu ao pedido com o breve Cum Sicut Nobis de 29 de abril de 1536, no qual se confirmava a eleição de Bernardino de Arte e se declarava excluídos da ordem, com a proibição de usar hábito capuchinho, os que se recusassem a prestar obediência a Frei Bernardino e seus sucessores. Foi por força desse breve que Mateus de Bácio, que permaneceu sempre à parte na formação e organização da congregação e não estando disposto a inserir-se na vida comunitária, depôs o seu caro capuz quadrado e retornou à observância, continuando nessa sua vida itinerante de pregador penitenciário. Frei Ludovico e seus sustentadores conseguiram estabelecer uma segunda celebração do capítulo geral, na esperança de ainda vencer a disputa e depois sujeitar a reforma à observância, mas no entretempo Vitória Colonna tinha obtido a bula Expone Nobis de 25 de agosto de 1536, com a qual o Papa confirmava ad literam a bula de fundação da ordem e transferida à pessoa de Bernardino de Arte e seus sucessores aquilo que Clemente VII, na bula predita, tinha concedido a Frei Ludovico de Franssombronne. Além disso, para tirar da observância qualquer pretensão sobre esta restrita reforma franciscana, o Papa reconheceu e especificou a jurisdição sobre ela do ministro-geral dos conventuais. Este devia confirmar dentro de 3 dias o novo eleito vigário-geral, conferindo-lhe a pena e livre jurisdição sobre todos os frades da ordem, mas sem jamais intrometer-se no seu regime e governo. Aliás, tanto os vigários gerais como os vigários provinciais eram verdadeiros ministros, aos quais os frades deviam obedecer segundo o preceito da regra. Em outras palavras, a ordem capuchinha era reconhecida como uma verdadeira e própria família franciscana, autônoma, ao menos itinerante. O capítulo geral, repetido em setembro de 1536, ratificou por unanimidade a 22 daquele mês a eleição de Bernardino de Arte como vigário-geral. O Papa, com o breve Superioribus Deibus de 10 de outubro seguinte,
confirmou a decisão capitular e decretou a expulsão da ordem do rebelde Ludovico. Além disso, no mencionado capítulo, foram promulgadas as constituições já prontas à mesa. Elas não constituíam uma ruptura com a forma de vida de Ludovico. Tinham inaugurado, mas sua confirmação e aperfeiçoamento. Divididas em 12 capítulos, correspondente aos da regra, eram contidos comentários espirituais e uma aplicação prática da regra a ser observada literalmente, sem atenuação nem privilégios tendentes ao relaxamento. Estabeleciam uma organização mais clara da fraternidade e um maior equilíbrio entre a vida contemplativa e ativa. O texto permanecerá quase inalterado na revisão sucessivas, atualizando oportunamente em decorrência da evolução natural da ordem e das novas disposições canônico-jurídicos emanadas da Santa Sé. Divididas em 12 capítulos. Práticas. Divididas nos trechos. Comentários aplicados e observar literalmente constituindo as primitivas dos capuchinhos elaborados nos primeiros anos da reforma. Estrutura organizada em 12 capítulos, cada um espelhado nos capítulos da regra de São Francisco. Finalidade não era uma nova regra, mas um comentário espiritual e uma aplicação prática para garantir que a regra fosse vivida ad literam, na primitiva pureza. O espírito reformador reformava a austeridade, a pobreza radical, a vida eremítica e a simplicidade, características que distinguem os capuchinhos das demais famílias franciscanas. Reforçam a austeridade, a pobreza radical, a vida eremítica e a simplicidade. 4 características. Serviam como guia interno da observância, complementando a bula Religium Zelos, que havia dado legitimidade à reforma. Importância histórica constituída foram fundamentais para consolidar a identidade capuchinha. Garantiram uniformidade de prática entre os primeiros eremitérios, perseveravam o ideal de viver a regra sem mitigação, ao pé da letra, tornando-se referência para a expansão da ordem, que cresceu rapidamente na Itália e depois em toda a Europa. Manual prático e espiritual. Essa primitiva dos capuchinhos era justamente esse manual espiritual e prático que você mencionou. Escritas nos primeiros anos da reforma, elas tinham como objetivo garantir que a regra de São Francisco fosse vivida ad literam, na primitiva pureza, sem interpretações mitigadas. Os 12 capítulos, cada um correspondia diretamente ao capítulo da regra franciscana. Regra franciscana. A regra franciscana é o coração da espiritualidade dos frades menores. Escrita por São Francisco de Assis e aprovada pelo Papa Honório em 29 de novembro de 1223. Regula Bulata. Ela é o documento que define o modo de vida dos franciscanos. 12 capítulos, cada um aborda os aspectos concretos da vida dos frades. Pobreza, oração, fraternidade, trabalho, missão. Inspirada no Evangelho, Francisco não quis criar uma nova regra, mas um caminho simples de seguimento de Cristo. Os princípios central é viver sem nada de próprio, em fraternidade, minoridade, anunciando o Evangelho com a vida. Os pontos principais: a pobreza radical, os frades não devem possuir bens, vivendo apenas do trabalho e da esmola.
Fraternidade, todos são irmãos, sem a hierarquia de poder, apenas serviço. De missão, enviados ao mundo para testemunhar o Evangelho, inclusive entre não cristãos. Oração e penitência, uma vida marcada pela contemplação e pela conversão contínua. A importância histórica. Foi a primeira regra mendicante aprovada pela Igreja, abrindo caminhos para as novas formas de vida religiosa fora dos mosteiros. Tornou-se referência para reformas posteriores, como a dos observantes, dos capuchinhos, que buscaram viver a realidade eterna, a primitiva pureza. Até hoje, é o texto normativo que une todas as famílias franciscanas. Viva os capuchinhos! Senhor vos dê a paz.